Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do grupo exclusivo. A aula mestra é onde eu vou trazer aqui para vocês os bastidores do mestrado acadêmico. Por quê? Porque essa primeira aula, esse primeiro tema? Porque eu vejo muitas vezes uma confusão sobre como funciona o mestrado. E isso leva as pessoas muitas vezes a adiar, porque acreditam que não vão conseguir conciliar com as outras demandas. E é pelo contrário, porque, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu era bolsista, mas eu usei esse tempo para poder o quê? Estudar para concursos públicos. E é porque quando você é bolsista, é exigido muito mais de você, porque eles pediam antes uma dedicação exclusiva. Mas com a frequência das disciplinas, isso é totalmente possível. E hoje mesmo, tenho colegas que tanto trabalham quanto eles estudam, porque muitas vezes o mestrado que você deseja, a área que você deseja, ele não vai ter uma opção de mestrado profissional, que é o mestrado aqui que eu vou explicar, que é voltado realmente para quem trabalha, tem um outro formato de ser executado. Então, as pessoas muitas vezes elas adiam, então é importante mostrar como é que funciona na prática. É obrigatório você estar, porque às vezes o pensamento de algumas pessoas é, nossa, eu vou ter que estar de segunda a sexta dentro da faculdade. E não é dessa forma, tá? Então, é você que vai construir, você que vai escolher os horários, tá? Então, quem será sua professora na aula mestra? Então, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou a professora Lene Vieira, gente, de Francilene, mas essa parte aí a gente já baba, essa parte da Francilene. Então, eu já eu comecei a trabalhar com a pesquisa, eu estava no quarto período. E foi uma professora que me incentivou na disciplina de metodologia científica. Ela ficava lá mostrando os artigos dela, contando as histórias dela, e eu ficava fascinada. E daí nasceu aquela chama, nossa, eu quero ser professora. E o que eu sabia nessa época era o seguinte: para ser professora, você precisa ter um mestrado. Era isso que eu sabia, porque eu acredito que assim como vocês, assim como eu, não tiveram essa abordagem na graduação. Não é falado. E o que se diz a gente só sabe que os professores têm mestrado e doutorado. A gente não sabe como se preparar, tá? Então, sempre fica essa deficiência na orientação. Então, tão logo, final da graduação, aí tinha aquela questão, né, minha gente, que também foi um outro motivo que me fez buscar o mestrado logo, porque eu não tinha perspectiva de trabalho. Final da graduação, ainda não tinha sido aprovada em concurso público, então, mestrado, então fazer um mestrado. Então, foi o período, né, na graduação que abriu o primeiro mestrado da minha cidade. Caxias, interior do Maranhão. Ainda hoje é o único mestrado que tem lá. Já está na 11ª turma, eu fui da terceira turma. Então, primeiro que apareceu, eu fiz a seleção. Então, foi prova de conhecimentos, prova de inglês e currículo. Então, como eu comecei no quarto período, então eu já iniciei em projeto de extensão, projeto de extensão científica, então eu comecei a construir o meu currículo era focado realmente em ainda fazer um mestrado. O que eu sabia era que precisava de um currículo. E aí veio a prova, então foi aquele período, né, final de graduação, TCC, os projetos em andamento. Não, mas eu não vou desistir, eu vou tentar, é a minha chance. Então, ainda assim, conciliando, eu não queria desistir. Então, quem já fez prova ou quem tem prova na seleção sabe como é complicado, porque só tinha uma apostila, nesse tempo não tinha tanto acesso à internet, então, só tinha uma apostila extensa e eu fiz em uma área completamente diferente da minha formação, porque a minha área é saúde. E eu fiz, era um mestrado interdisciplinar, mas o conteúdo em si era principalmente voltado às ciências biológicas, que esse é um erro que eu cometi, mas isso a gente fala
em outra situação. Mas no doutorado já corrigi isso, tanto que eu saí do Maranhão, vim para o Ceará para poder fazer realmente o doutorado na área que eu queria. Então, eu estava disposta a ir para qualquer lugar do Nordeste para poder fazer o doutorado na área de saúde pública, e aqui foi o mais próximo. E então, desde a graduação, eu já trabalhava com serviços acadêmicos e até mesmo ajudava os colegas com projetos de extensão, projetos de iniciação científica e vários outros projetos para instituições de fomento. Então, estava imersa realmente nesse meio. Então, trabalhando inicialmente com formatação e depois, no mestrado, aí se ampliou, porque eu já comecei a ajudar outras pessoas a ingressar no mestrado. E então, já na minha primeira, né, aluna, então ela já passou no mestrado, ela já até terminou o mestrado, agora ela já quer o doutorado, calma aí. Então, ela já quer hoje o doutorado, e assim seguimos, e hoje trabalho principalmente com a preparação de candidatos para a seleção de mestrado. E aí, para a gente se situar, tá? Então, muitas vezes fala pós-graduação. Aí o que que lembra? A especialização. Mas há uma diferença. Então, terminou a graduação, a gente vai ter a pós-graduação lato sensu, que a própria tradução em si é aquele sentido mais amplo. E que o foco principal é aperfeiçoar as habilidades voltadas para o mercado de trabalho. Então, até se vocês puderem colocar aqui no chat a formação de vocês, tá? E tem a estrito sensu, que na estrito sensu realmente você vai afunilar esse conhecimento e tem uma finalidade diferente. E na estrito sensu a gente vai ter o mestrado acadêmico, o mestrado profissional e vai ter o doutorado acadêmico profissional, o doutorado direto. Mas a gente vai se concentrar no doutorado, no mestrado acadêmico, que tem como foco o ensino e a pesquisa. E temos o mestrado profissional, que é voltado principalmente para quem trabalha. E a forma, até mesmo o processo seletivo em si, o que você vai apresentar como uma proposta, ele é voltado à aplicação no mercado de trabalho, no seu campo de trabalho, a sua devolutiva. Então, o mestrado acadêmico, ele tem como foco o ensino, ele vai preparar você para ser professor. E também a pesquisa, ele vai te ensinar a fazer pesquisa, tá? Porque, então, até ressaltando esse ponto, porque muitas vezes, Lênia, eu não tenho experiência. Então, é justamente no mestrado que você vai aprender. Todas as disciplinas, eu vou mostrar aqui para vocês, são voltadas a isso, a ensinar você a ser professor e ensinar você a fazer pesquisa. Mas também vamos tirar aquele mito de que mestrado só serve para ser professor. Você também esqueça isso, tá? Mestrado não serve só para ser professor, tá? Tem muitas oportunidades que você pode utilizar o mestrado. E as minhas aprovações de concurso público, em vários processos seletivos, ah, e para seletivos mesmo, né? No caso, minha formação é enfermagem, eu dou muito, eu digo que se deu em parte por conta do mestrado. Porque se vocês, né, quem está aí na saga de concurseiro, sabe que um ponto ele faz toda a diferença. Então, às vezes, nossa, eu tenho 10 anos de experiência, mas aí tem alguém com mestrado. A sua pontuação cai e você pode perder a vaga, às vezes, por décimos, né? Então, é, isso tem muito peso hoje em concursos públicos, em processos seletivos e até mesmo para construir autoridade na sua área, que é o caso que eu estava até conversando hoje com uma aluna, que ela, em relação à preparação para um processo seletivo de mestrado, e esse programa, ele é referência aqui no estado do Ceará. Então, olha, se você tem pretensão tanto de ascender, né, profissionalmente, tanto para a carreira, quanto se você realmente quer focar na pesquisa, este programa é o local, é o lugar. Porque tem profissionais de todo aqui o estado do Ceará e que são do mais alto nível dentro da área dela. Então, isso vai ter um networking para ela, gente, único. Então, às vezes, dependendo da sua área, você tem essa oportunidade de crescer profissionalmente por estar dentro de um mestrado, por conta das relações. E então tem programas de referência que se às vezes você
Não, eu não quero nem tanto ser professor, mas eu vou entrar lá para conhecer pessoas, tá? Então, o foco principalmente o ensino e pesquisa, mas ele vai muito além disso. Ele vai também ele abrir oportunidades, tá? Porque o mestrado ele é uma porta. Você passou no mestrado, a porta vai se abrir. Mas o que você vai fazer com essa oportunidade depende única e exclusivamente de você. Então, o que é um mestrado acadêmico? Ele é uma pós-graduação que é voltada para o ensino e pesquisa. Todo o desenho dele e os objetivos por si só, eles irão trabalhar, né? Irão lhe preparar nesse sentido. E ao final, você receberá o título de mestre em uma determinada área do saber. E uma das coisas que é um pilar para quem quer se preparar para uma seleção de mestrado é o domínio do programa. Você não pode se prender a um edital que é encaminhado para você, porque muitas vezes esse edital, esse processo seletivo, ele vai chegar até nós dessa forma. Chegou o edital abriu. Pronto, li o edital, me prendo unicamente a um edital, mas eu não estudo o programa, para que você conheça de fato e tenha essa clareza de onde você vai estar entrando. Porque quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado, eu escolhi o mestrado, era porque era o que tinha, gente. Era o único que tinha e eu fiquei acomodada. Por quê? Gente, eu estava na casa do pai, de mãe, né? O pai estava em casa, numa cidade pequena, ganhando uma bolsa que no tempo era 1.500, hoje é 2.200 a bolsa de mestrado. Então era muito cômodo para mim. E eu nem cogitei na época, porque eu não tive orientação de sair da cidade. Então, depois, né? Então, se fosse hoje, com certeza, eu não faria esse mesmo mestrado, porque eu não estudei o programa. E aí, depois de muito tempo, eu já estava no mestrado, quando eu fui olhar o portal o portal do programa, para realmente conhecer de fato. Eu, minha gente, onde foi que eu entrei? Mas, ainda sendo um mestrado de outra área, mas eu consegui utilizar ele para várias finalidades, mas eu não consegui usar ele para concursos, para concursos de professor. Então, você que tem a intenção Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, quanto às características de um mestrado acadêmico, ele tem como foco a pesquisa. É lá que você vai aprender de fato. Então, na graduação, a gente tem lá a disciplina de metodologia científica. No mestrado, você vai ter várias disciplinas voltadas às fases da pesquisa propriamente dita. Por exemplo, no meu programa, tem 3 disciplinas voltadas apenas a métodos quantitativos. Tem disciplinas voltadas à análise qualitativa, tem disciplinas voltadas à análise de dados, tem disciplinas voltadas à escrita científica. Então, tudo aquilo que a gente viu em uma disciplina isolada de metodologia científica na graduação, no mestrado, então você vai realmente se aprofundar, porque são várias disciplinas. Mas você não vai precisar fazer todas elas, que a gente vai ver que tem essa flexibilidade. Então, o objetivo principal é formar pesquisadores, e os estudantes eles são treinados em métodos de pesquisa e são esperados a conduzir um projeto de pesquisa original. Outro ponto, você vai fazer o seu projeto de pesquisa se seu edital tem a proposta, mas é realmente depois que você faz a sua matrícula, que vai oficializar a sua orientação, é que vai validar, vai definir realmente o que, que você vai estudar, que pode mudar completamente o projeto que você submeteu na seleção para mestrado. Quanto aos requisitos de admissão, exige-se que o candidato possua um diploma de graduação, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, tá? Então, muitos editais eles aceitam. Então, sou tecnólogo em radiologia. Então, você só precisa realmente verificar isso, mas é ter o diploma de graduação, o nível superior. E muitas vezes experiência em pesquisa, a depender, porque
Tem algumas áreas que elas são muito específicas, são laboratoriais e podem exigir mais domínio nesse aspecto. E, além disso, pode haver o processo seletivo, que inclui a prova de conhecimentos, análise de currículo, entrevista, apresentação de um projeto de pesquisa. E, dentro de um mestrado acadêmico, você vai ter disciplinas teóricas e metodológicas. E o currículo ele inclui disciplinas que abordam teorias avançadas e métodos de pesquisa na área de estudo. Então, se você faz um mestrado na área de farmácia, então você vai ter disciplinas específicas dessa área. Se é de odontologia, então você já tem disciplinas voltadas ao aperfeiçoamento em si da pesquisa dentro dessa área. É diferente. É diferente a matriz curricular. Eu até recomendo que vocês conheçam a matriz curricular do curso de vocês, porque isso pode muitas vezes motivar vocês a se preparar ainda mais para poder ingressar e fazer parte daquele programa no intuito de se aperfeiçoar. Então, é importante vocês já se situem, se familiarizem com o que vocês vão encontrar. E capacitação para o doutorado. Então, para quem almeja seguir a carreira acadêmica, então o mestrado ele é uma etapa necessária e que realmente ele vai te deixar mais perto para que você consiga ser aprovado no doutorado. Então, ele é visto como um preparatório para o doutorado, porque o doutorado ele já tem um nível de aprofundamento maior, ele vai exigir mais de você e vai fornecer uma base sólida de conhecimentos e habilidades de pesquisa que serão aprofundados no nível seguinte. Publicações. Então, dentro de um mestrado acadêmico, por quê? O mestrado acadêmico, ele é avaliado, dentre os aspectos que são avaliados pela CAPES, que é quem regulariza os programas de pós-graduação, é a publicação. Então, nós somos avaliados regularmente. Nós somos avaliados, temos que preencher um relatório com todas as atividades que foram feitas naquele período, em relação à publicação, em relação à participação de eventos, em relação às disciplinas, em relação à escrita científica, para saber como é que está o desenvolvimento do seu trabalho. Então, é incentivado que os alunos publiquem, e há incentivos, inclusive, financeiros, tá? Então, você quer participar de um evento científico, então, você submete ali uma proposta para a coordenação do programa para que você tenha o financiamento da sua inscrição, da sua viagem. Então, eu quero ir para Portugal, vai ter um congresso lá. Você submete ali a sua proposta e, caso aprovado, então você recebe o dinheiro que é custeado essa sua viagem. Então, há recursos financeiros que são voltados para as publicações, tanto até mesmo as taxas das revistas, que muitas vezes são altas. E dentro das disciplinas, a produção de artigos, que você vai dentro daquela disciplina, vai se voltar à produção de um artigo, de um produto dentro daquela disciplina, que é voltado principalmente à escrita. E a orientação. Então, cada aluno é orientado por um professor, pesquisador experiente na área de estudo, que guia o desenvolvimento da pesquisa e da dissertação. Na maioria dos processos seletivos, ele vai pedir, no ato da sua inscrição, que você indique a linha de pesquisa e que você indique um, e às vezes dois orientadores. Eu já vi até três orientadores eles pedirem para indicar. E então, quando você faz essa indicação, provavelmente há a chance de você ser orientada por aquele orientador. E aí a importância de você conhecer o que ele produz para que a sua proposta esteja alinhada com o que é pesquisado por este professor, tá? Mas tudo isso realmente só é definido. Então, Lene, eu passei no mestrado, indiquei esse orientador. Então, fiz a matrícula que realmente vai oficializar, olha, quem vai ser esse orientador? Porque até mesmo na sua matrícula, no seu portal, dentro da instituição, você vai ter lá o orientador. O trabalho de conclusão, que é a dissertação. Então, vai elaborar uma dissertação que é baseada em uma pesquisa original, e a dissertação é defendida perante uma banca examinadora composta por especialistas na área. Então, o próprio processo seletivo, ele vai te preparar para este momento. Por quê? A maioria das seleções, elas vai ter aquele momento da defesa do projeto, da arguição, e ainda que você não vá apresentar um projeto de pesquisa, mas você vai ter um memorial, ou uma carta de intenção, ou o seu próprio currículo, que você vai contar ali a sua trajetória. E quando você entra no mestrado, você vai fazer o projeto de pesquisa,
Você vai ampliar, né, aquela proposta que você fez quando ela é adotada pelo programa, e você vai prestar para uma banca também. E só depois da aprovação por esta banca é que você realmente vai executar aquela pesquisa. É como funciona na maioria dos programas. E a duração, então, geralmente tem a duração de 2 anos, mas pode variar entre 1 ano e meio a 3 anos, dependendo da instituição e do país. Então, é de 18 a 24 meses, tá? E aí, dentro desse período, se você cumprir a carga horária obrigatória, você produzir sua dissertação, você pode até conseguir concluir em um tempo menor. Por exemplo, tem uma aluna, ela passou agora no mestrado, e ela já está vislumbrando um concurso. Então, ela já tem pressa, ela acabou de passar no mestrado, mas ela já tem pressa para concluir, tá? Porque ela já está visualizando esse o concurso para professor, que vai ter vaga para quem tem mestrado. Então, o foco dela realmente ela já vai entrar nesse intuito de avançar o que ela puder, né? É um mestrado profissional que ela passou agora, para que ela possa, quando abrir esse processo, ela concorrer. Então, ela já vai entrar, ela já sabe exatamente para o que ela quer o mestrado. Então, como funciona o mestrado acadêmico? Além disso, há o processo de admissão. A entrada em um programa de mestrado, ele vai se dar de três formas. De três formas. Uma delas, né, é o processo seletivo em si, quando você entra e se torna um aluno regular, que é onde irão abrir os editais, mas também você pode se tornar aluno especial ou aluno ouvinte. Então, o processo de admissão, os candidatos devem se inscrever no programa, geralmente enviando uma série de documentos, que é a primeira etapa, que é a inscrição, currículo, ou histórico escolar, carta de recomendação, uma proposta de pesquisa. Essas são algumas das documentações que são pedidas, mas há muito mais. E o processo seletivo pode incluir prova escrita, análise do projeto de pesquisa, entrevistas e, às vezes, uma apresentação oral. E em alguns programas também pode ser necessário comprovar proficiência em língua estrangeira. Então, esse é um dos formatos, tá? Mas a gente tem o aluno especial, que o aluno especial, outra recomendação, acompanhe o programa de vocês. Então, Lênia, eu já sei qual é o programa que eu quero. Coloque assim, 2 dias, a cada 2 dias, entre no site desse programa. Coloque como uma rotina. Coloque na sua agenda, entrar no site do programa. Entrou, não mudou nada, ok. Tá? Mas você não perdeu nenhuma oportunidade. Porque muitas vezes, esses editais, edital de aluno especial, ele é rápido. Ele é muito rápido. Então, 2 dias de inscrição. Se você passa uma semana sem entrar nesse programa, você pode ter perdido a oportunidade de entrar em um grupo de pesquisa, a oportunidade de participar como aluno especial, a oportunidade de participar de alguma defesa dentro daquele tema que você vai trabalhar no seu projeto de pesquisa. Então, tem o aluno especial, normalmente, uma carta de motivação. Então, você vai dizer por que você quer fazer uma disciplina. Porque o aluno especial, então, sai o calendário, que eu vou mostrar para vocês, e tem determinadas disciplinas. E eles abrem vagas dentro dessas disciplinas para que você possa se inscrever. E você vai assistir, você vai receber sua declaração. E na hora que você passar no mestrado, você vai usar isso para sua carga horária, tá? Então, quando você já tem certo tempo, tem uma certa disponibilidade, você pode se candidatar e já está aproveitando. Olha, eu já vou fazer aqui aluno especial, porque quando eu entrar, nossa, já dei conta de várias disciplinas. E principalmente esse período, né, que ainda. Muitas disciplinas hoje ainda são híbridas, muitas disciplinas hoje são online. E aí você consegue aproveitar, fazer uma disciplina online. E tem aluno ouvinte, que nesse caso você não consegue fazer aproveitamento para quando você passar no mestrado, porque você não vai fazer as atividades. Porque quando você é aluno especial, você vai prestar o trabalho, você vai elaborar o artigo, você vai fazer todas as atividades da disciplina. Já o aluno ouvinte, não, ele vai lá e vai assistir. Então, aqui mesmo na UFC, sempre tem essas oportunidades. Então, em uma das disciplinas do que eu fiz, que era uma disciplina obrigatória, tinha uma aluna que ela estava se preparando e até para se aproximar da orientadora, ela ela estava como aluna especial, muito dedicada. Eu não sei depois o que aconteceu, porque foi o período que depois a gente entrou na pandemia. E aí ficou tudo online. Mas então, tudo aquilo que envolvia montar grupos, apresentar trabalhos, discussão, tudo isso ela vai fazer para que ela possa ter a nota e ser aprovada na disciplina, para depois poder usar isso.
A Bruna geralmente abre em julho para aluno não regular na UFPE. Isso porque, por exemplo, o mestrado, a gente tem um calendário primeiro semestre, segundo semestre. Então, eles vão abrir as vagas para os alunos regulares, e aí abrem, né, dependendo da oferta das disciplinas, para os alunos não regulares. Então, vai coincidir esse período de abertura de vagas também com o calendário do programa. Então, por isso que tem que estar acompanhando, porque, por exemplo, agora a gente está no semestre 2024.1, então ele vai fechar e em breve vai abrir as vagas para o calendário 2024.2. E aí é o momento que ele vai abrir para os alunos fazerem as matrículas e também a oferta para alunos especiais, aluno e aluno ouvinte. E a matrícula. Então, você vai fazer o seu mestrado, você vai fazer a prova. Quando você vai ser aprovado, e aí você vai receber um e-mail, que vai dar todas as instruções para você se cadastrar. E aí, então, que realmente você se oficializa. Pronto, agora eu sou mestrando. Então, normalmente, quando a gente passa no mestrado, a gente vai ficar naquela agonia. Gente, aí cadê esse e-mail? Porque fica, né? Eu lembrando das minhas alunas, professora, o e-mail não chega, já chegou, e você começa a perguntar para todo mundo já chegou, e o seu e-mail não chega, mas esse e-mail vai chegar, porque então você vai se cadastrar, e aí receber todas as instruções, os avisos, inclusive quanto até a mesma a orientação, não vai faltar e-mail para você, tá certo? Mas então, normalmente nos calendários eles já trazem esse período de matrícula, de início das aulas, e normalmente não demora muito após o resultado final. E aí dentro, depois que você faz a matrícula, você vai fazer, que é um sistema de créditos. Então, é diferente quando a gente faz a graduação. Então, há uma distribuição dentro das disciplinas e outras atividades, que incluem seminários, workshops. Então, o aluno deve cursar disciplinas obrigatórias e eletivas. Então, por exemplo, seu programa, ele tem 5 disciplinas obrigatórias. Essas você tem que fazer. As outras, você pode fazer em qualquer lugar do país, gente. Em qualquer lugar do país. Você só precisa verificar se o, se o programa ele aceita. Então, por exemplo, tem um colega que ela tá fazendo agora e ela tá fazendo doutorado e ela tá fazendo, se eu não me engano, ela até falei com ela essa semana, são 4 disciplinas na USP, porque é online. Então, ela vai fazer essa disciplina, vai pegar a declaração e ela só está cursando presencialmente as que são obrigatórias. Você tem essa opção, porque se você não é bolsista, você não tem essa dedicação exclusiva, então você tem essa flexibilidade, você pode escolher. E aí, se vocês acompanham o programa de mestrado, então acompanham muitos programas de mestrado. Então, você vai ver que eles oferecem disciplinas e eles abrem para alunos de outros programas de pós-graduação, disciplinas que são online. E aí, tudo isso você vai contabilizando ali na sua carga horária. Então, participação em eventos, workshops, atividades acadêmicas. E você vai ver que dentro dos próprios programas, eles fazem esses eventos. Então, quando você acompanha, você sabe que tem eventos regulares que são daquele programa, o programa que realiza, da mesma forma como tem programas, aqui que a gente vai falar, que eles têm as revistas para poder publicar. E aí, então, logo você entra no mestrado, você vai oficializar o seu orientador, vai começar ali as disciplinas obrigatórias, porque normalmente as disciplinas optativas, elas devem ser definidas com o seu orientador, porque elas precisam trazer a intenção, é que elas tragam uma contribuição para o que você vai estudar. Por exemplo, a Bruna vai fazer uma pesquisa em intervenção. Aí ela entrou no mestrado. Faz sentido a Bruna pagar estatística avançada? Qual é a contribuição dela, dessa disciplina, para o projeto? Porque a intenção é que você consiga aproveitar para o seu projeto para ter realmente um produto mais qualificado. E aí, às vezes, você não consegue conciliar porque tem disciplinas que são no mesmo horário. Ainda tem isso. Então, estatística avançada no mesmo horário que a disciplina de pesquisa qualitativa. Qual que a Bruna vai priorizar? Pesquisa qualitativa, porque é aquilo que vai contribuir para a escrita da dissertação dela, tá? Então, às vezes, o próprio programa, ele vai te obrigar a escolher. Então, tem várias disciplinas que eu não fiz no doutorado, porque elas não tinham nada a ver, assim, com a minha tese. Então, eu investi em disciplinas que realmente eu ia poder aplicar.
Porque você é obrigada a escolher, você não vai conseguir dar conta de todas as disciplinas, e isso te leva a escolher. E aí você vai escolher aquilo que vai somar para a sua escrita. E realmente, porque é aquele ponto que sempre fala, vai afunilar. Então, você sai da graduação generalista. E aí você faz uma especialização, você começa ali a afunilar o seu conhecimento. E no mestrado da mesma forma. Eu entrei no mestrado em educação, mas dentro da educação, qual foi a sua linha de pesquisa? Dentro dessa linha de pesquisa, a sua orientadora. Aí, normalmente, você também vai fazer disciplinas com a orientadora, ou o que ele indica, porque é dessa forma que tão logo você entra, então você acorda com o seu orientador, professor, quais são as disciplinas que você recomenda que eu realize. Então, meu orientador, ele queria até que eu fizesse uma disciplina na UES. Eu não vou lembrar qual é. Não, foi na banca que sugeriram que eu fizesse uma disciplina na UES, na banca de qualificação, mas eu não vou lembrar qual foi, mas que iria contribuir para a minha tese. E então, a elaboração do projeto, que nos primeiros semestres, então, normalmente o primeiro é mais focado nas disciplinas, mas a depender, você consegue já definir ali para começar a utilizar as próprias disciplinas para poder ir somando para a sua dissertação. Então, você vai desenvolver um projeto de pesquisa detalhado. Realmente, normalmente, a gente tem assim uma média de páginas de projeto de pesquisa de 10 páginas. Então, um projeto de pesquisa de dissertação já vai exigir mais aprofundamento, detalhamento, que realmente você vai conseguir fazer isso dentro do mestrado. E o projeto deve ser aprovado por uma comissão, uma banca de professores, que vai avaliar a sua viabilidade e relevância. Então, normalmente também é 3, mas às vezes, se o professor quiser, ele pode chamar vários, 4, 5, então, de outros estados. Então, sempre a intenção é contribuir. Você vai fazer disciplinas que vão somar para a sua escrita, para a produção do seu trabalho. A banca estarão ali presentes especialistas dentro daquilo que você vai desenvolver com a intenção realmente de contribuir e trazer uma melhor proposta para que você realmente possa executar. E o foco também em publicações e divulgação. Então, o aluno é incentivado a publicar artigos baseados em sua dissertação, em revistas acadêmicas e a apresentar os resultados de sua pesquisa em conferências e seminários. Então, você é incentivado, inclusive financeiramente, para poder participar. Teve a questão do prejuízo, né, que eu falo até da período da pandemia, porque parou tudo. Então, foram 2 anos completamente parados. Estão muitos eventos online. Ficou essa parte positiva. Que hoje você faz participa de eventos internacionais que têm tanto peso quanto presencial e de forma online. Tem essa vantagem, mas é para quem gosta de viajar, de conhecer o país, prejudicou um pouco. E a dissertação? Então, você vai desenvolver uma dissertação que é a execução, a aplicação dessa pesquisa que você vai ali apresentar. Então, vai realizar, pode ser uma pesquisa de campo, laboratorial, documental, tudo vai depender da área, tudo vai depender do seu orientador. Então, tudo aquilo que eu coloco, nossa, a gente tem milhares de programas de pós-graduação. Então, isso vai variar de área, isso vai variar de programa para programa. Então, vai mudar muito, mas também aqui entraria estudos de revisão, tá? Então, tem muitos programas, uma dissertação, ela vai ser um estudo de revisão, uma revisão sistemática. A gente também tem dissertação que é a revisão integrativa, relatos de caso. Então, durante esse período, o aluno vai ter reuniões com o orientador para discutir o progresso de pesquisa, receber o feedback para avançar. Porque eu sempre falo o seguinte, quando você está no mestrado, tudo que você for fazer, você precisa acordar, alinhar com o seu orientador, porque é ele que vai te defender na banca. Então, ele precisa estar ciente de tudo que está sendo feito, tudo que está sendo desenvolvido. Então, a dissertação é submetida a uma banca examinadora, composta por especialistas na área. Então, às vezes, tem banca que aqui no Ceará, professores de São Paulo, professores até de fora do país, com a intenção realmente de qualificar esse projeto de pesquisa, para que você possa executar e ter maior potencial de publicação até, e de benefício para a sociedade. A defesa é pública, então, qualificação e a defesa da dissertação, gente, elas são públicas. Por isso que também é a minha recomendação de acompanhar e, quando for possível, vocês assistam. Então, tem a possibilidade, tem muitas outras dissertações que elas são online. Então, você se inscreve ali no Google Forms, ou às vezes você tiver o link, é só entrar na sala, gente. É só isso. Você tem um link ali, entrou na sala, pronto, ele te aceita e você assiste. Tá? A minha qualificação, ela foi, ela foi online, tá? Então, quem quiser assistir, pode assistir. Não, exceto os casos raríssimos que tem a restrição, mas porque
tem alguma proteção ali de algo, né, que esteja em desenvolvimento que não pode ser divulgado, mas é raríssimo. Na maioria, realmente, todo mundo pode assistir, tá? Então, é só mesmo você acompanhar e aí verificar quais são pertinentes à sua temática, e às vezes até que sua orientadora esteja na banca, a orientadora que você deseja. E a banca decide se a dissertação é aprovada, aprovada com revisões ou reprovada. E aí, você faz as correções, você tem normalmente um período de 30 dias, depois desse período, que você vai depositar e aí oficialmente receber o título de mestre ou mestra. E a entrega final, a versão final, a dissertação entregue. Em algumas instituições pode ser necessário publicar em repositório institucional. E após a aprovação final, o aluno recebe o título de mestre na área de estudo. E então, aqui, falando em repositório institucional, que cada um desses programas, muitas vezes você vai entrar, você não vai ter acesso à dissertação. Você vai ter que ir no repositório, anota aí, repositório institucional, você coloca repositório institucional UFP, repositório institucional UFMA, repositório institucional UFC. E aí vai ter todos os trabalhos que são produzidos dentro daquela faculdade, desde o TCC até as dissertações e teses. Então, é a forma mais fácil de você ter acesso dentro daquele programa. Mas também tem outras bases de dados que em outro momento a gente fala que ela tem acesso, você acessa nacionalmente a tudo que é produzido em dissertações e teses, bases específicas para isso. E, né, agora com o mestrado acadêmico na prática, eu vou compartilhar com vocês algum. Aqui eu selecionei 3 programas de pós-graduação. Este daqui, o primeiro, estão conseguindo visualizar que é o programa de pós-graduação em educação da Federal de Goiás. Estão visualizando aqui a página? E aqui, embora aqui eu trouxe 3 programas diferentes. Então, vocês vão ver que o formato de apresentação das páginas elas vão mudar, mas a essência, o conteúdo, ele é similar. Então, vamos lá. Aqui no programa de pós-graduação em educação, vejam só, aqui traz todas as informações do programa, tá? Que, para você que está se candidatando, eu recomendo. Você precisa ter domínio do programa. Você precisa saber o que que ele estuda, quais são as linhas, quais são os professores, como é que funciona, tá? Aqui, docentes, corpo docentes, linhas, grupos de pesquisa, para política de credenciamento, guia de ética, canal de comunicação. E aqui para o estudante, que é o que a gente vai focar aqui. Então, calendário. Então, veja aqui toda a distribuição do calendário. Então, aqui, calendário 2023.1. Então, aqui só tem o 2024, que a gente ainda está no primeiro semestre. E aí, a divisão, matrícula. Eles vão passar todas as instruções, tem os períodos. Aí, depois você pode cancelar. Mas, o que que acontece? No semestre, você precisa se inscrever em aula. Ainda que você não curse, e você precisa se inscrever em alguma atividade. Por exemplo, no momento, eu estou inscrita em tese, que é para você poder manter o vínculo. Lene, mas eu já terminei tudo. Então, você, por exemplo, no mestrado, você vai se inscrever na disciplina de dissertação, que é todo um semestre, você é inscrita ali, que é como se você está produzindo ali a sua dissertação. É para que você mantenha o vínculo. Então, independente, você precisa sempre se matricular em todos os semestres. Aqui é a oferta de disciplinas. Então, vocês vejam, eu vou abrir aqui, mas eu vou mostrar nos outros. Aí aqui a gente tem a oferta de disciplinas. E o período, ó, 17 de março a 20 de julho. E aí aqui a gente tem os horários. Aqui a gente vai ter, foram ofertadas 9 disciplinas. Aqui não especifica qual é a disciplina obrigatória e qual é a disciplina que é optativa. E aqui temos horários. Então, segunda, terça, quarta, quinta. Você já aqui, se você escolhesse pagar todas essas, você já não teria disciplina sexta. Disciplina dia de sexta. E aí vocês vejam aqui, olha, essa disciplina, cultura, arte e educação. E esta outra disciplina aqui, reforma educacional e gestão de sistemas públicos. As duas, vocês observam que elas são aqui quarta, quinta, terça, a gente tem essa disciplina e essa aqui já tem um plano, teoria crítica. As duas, vejam que elas são no mesmo horário. Então, qual é que você vai escolher? Aquela que é mais pertinente ao seu estudo. Aqui, segunda, terça, olha. Então, por exemplo, Lene, eu só tenho disponível, só consegui folga terça-feira. Então, qual é a disciplina que você vai fazer? Digamos, essa disciplina aqui e essa disciplina aqui. Aqui, ó.
E essa disciplina aqui, que é na terça, aí você vai escolher qual delas. E aí você, por exemplo, fica o dia inteiro na terça dedicada ao mestrado. E aí aqui, olha, tem horários, olha, à noite, de 6 às 10. Então, Lena, eu trabalho o dia inteiro. Como é que eu vou fazer? Tem disciplina à noite. Então, 6 às 10, tem à tarde, tem pela manhã. Então, você que vai escolher qual que é realmente, qual que você vai poder cursar naquele período quando você trabalha e qual que é pertinente à sua temática, que você vai definir ali qual é a disciplina que você vai realizar com a sua, ou com a orientadora. Mas vocês vejam aqui, por exemplo, então a gente já tira várias coisas. Então, olha só, segunda, quinta, você tem a opção de fazer disciplinas à noite. Então, você, Nene, mas assim, eu não vou terminar o mestrado nunca. Vai sim, porque olha só, você vai aqui pagar uma disciplina segunda e você paga outra aqui à noite, da quinta. Então, 2 dias na semana, 2 disciplinas à noite. Aí terminou, no próximo semestre você se inscreve em outra. E aí você, ou então você vê outras disciplinas dentro de outros programas, que aqui é educação. Mas tem outras disciplinas que, por exemplo, se você ensina de ciências e matemática, você vai ver lá outra disciplina que seja à noite também, para que você, por exemplo, feche a semana ali cursando disciplinas para que você consiga terminar mais rápido. E aqui, olha, já dá o plano de disciplina. Como é que vai? Outra coisa, gente, vocês podem faltar, tá? Porque eu também vou falar isso aí, vocês podem faltar. Além de ter, você não precisar cursar todas as disciplinas do programa, você vai escolher realmente aquela que é mais flexível, que você pode quando você trabalha, e ver aquela, e você pode faltar. Você tem um percentual de faltas também no estrado, gente, que você pode faltar. Aí aqui tem toda a disciplina, todos os módulos, como é que vai ser a avaliação, já tem toda a bibliografia. A maioria que vocês vão ver aqui que são artigos, olha, os links aqui todos, muitos artigos. Então, tem muito essa questão da leitura de artigos, olha só, funciona de terça-feira, 8 às 12 horas. Aí aqui é estudante, oferta plano de curso, formulário de solicitações acadêmicas, orientações acadêmicas e tutoriais, solicitação de crachá, de diploma, tutorial de matrícula, os informes, bolsas. Bolsa, outra coisa. Quando você entra no mestrado, você vai ter, tem um período também, edital. Vai abrir o edital e você vai manifestar o seu interesse em ser bolsista. Lene, eu quero ser bolsista. Aí você vai ter a oportunidade, vai chegar no seu e-mail e você vai ser informado, né, sobre o que é preciso. Então, normalmente, eles avaliam muito o critério socioeconômico. Então, se você não trabalha, você tem mais chance de ter a bolsa. E também se você, por exemplo, Fortaleza, aqui quem é de Fortaleza, se você mora em São Gonçalo, então você tem mais chance porque você não é da capital, ou seja, você tem que se deslocar. Então, e currículo, mas o currículo normalmente é a última coisa que é avaliado. Então, é critério socioeconômico e também a questão de mobilidade. Se você não é ali do local e, por exemplo, você precisou mudar, então você vai ter prioridade. Normalmente é isso. Mas cada programa, ele vai ter um regimento. Tá, e aí aqui na normas, regulamentos e resoluções, mas eu vou abrir aqui o regimento de outro programa, que é o que vai dizer em relação a isso, a bolsas, a que você precisa fazer para entregar a dissertação, porque normalmente tem programas que eles vão pedir que você, para que você defenda a sua dissertação, você tenha um artigo submetido em uma revista. Não precisa estar publicado ou aceito, mas vai precisar que você tenha um artigo que ele tenha sido submetido em uma revista, tá? Então, aqui é muito bem organizado aqui, vocês vão ver aqui, e de explorar, né? Aí, no caso, vocês vão fazendo o programa de vocês. Então, aqui edital de bolsas, olha só, aqui, 15 de abril, tá? Então, tão logo abriu o semestre, aí então eles vão divulgar os editais de bolsa. E aí você vai ver quais são os critérios que isso vai depender de cada programa. E na maioria das vezes são esses. Porque flexibilizou pela CAPES em relação a bolsas. Então, você pode trabalhar e você pode ter bolsa. A bolsa hoje do mestrado é R$ 2.200. Mas claro que vai ter prioridade. Se você trabalha e tem uma pessoa que não trabalha, se mudou lá do interior do Ceará para vir para a capital, quem é que vai ser prioridade? É essa pessoa, tá? Então você vai concorrer ao edital, aqui edital de doutorado sanduíche, aqui pós-doutorado, a oferta de disciplinas, outras bolsas que são diferentes instituições. Então, a UFC tem bolsas para mestrado, aí a UFC ela capta bolsas com a FUNCAP, que é uma instituição que investe na formação acadêmica,
E também tem o CNPq e tem a CAPES. Então, tem 4 instituições que elas vão dar bolsas. Então, normalmente, pelo menos aqui na UFC, que é a minha realidade, que eu acompanho de perto, então não faltam bolsas. Então, quem realmente precisa sempre vai receber a bolsa. Então, eu tenho colegas que eram servidoras públicas e elas precisaram se afastar. Então, pelos editais, porque tem muitos editais, elas conseguiram a bolsa, tá? Eu também fui bolsista. Tanto no mestrado, também no doutorado, eu fui bolsista, tá? Ah, autoavaliação, que é aquele processo que, como eu falei, a gente é constantemente avaliado quando está na pós-graduação. E para que um mestrado, então ele tem nota 3. Então, então os alunos eles são acompanhados, são incentivados, né? Tem todo esse incentivo financeiro para que aumente a nota. E aí, quanto mais você produz, quanto mais melhora assim, a qualificação dos alunos e também dos próprios professores, então mais a nota do programa ela vai aumentar. Então, aqui tem a oferta de disciplinas nesse caso. E aqui nós temos o programa, escolhi aqui outro, que é o mestrado em Direito da UFC. Então, vejam que é outro formato. Bruna, aqui é o meu concurso, me permite afastamento remunerado para mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. Perfeito, Bruna. Bruna, olha, Bruna, tem que. Eu não vejo a hora de tu passar nesse mestrado, gente, afastada. E é recebendo para estudar, gente. Aí, quando na hora que terminar o mestrado, ela vai ter ali a progressão salarial, gente. Mestrado é investimento. Olha, e é o caso aqui da Bruna, que a Bruna, ela já é servidora pública. Então, olha, outra fase, né? Não, que mestrado só serve para ser professor. No caso aqui, tem a questão da progressão salarial para servidor público. Ela vai ter uma licença remunerada, vai ser paga para estudar. E aí, tão logo termine, ela vai ali ser remunerada na proporção do que o mestrado é pelo plano de carreira. E aqui, olha, aqui já muda o programa de mestrado em Direito. Aqui tem todas aquelas informações, as mesmas que estão apresentadas aqui, que é uma outra template, elas estão aqui. Então, sobre o curso, área de concentração, regulamentos, as disciplinas, corpo docente, corpo discente, dissertações e teses defendidas, bancas, informações para discentes aqui, bolsas, diploma, agendamento de defesa. Aqui a gente tem os regulamentos e também tem a revista Nomes, que aí também vocês acompanharem para verificar quando tem, às vezes eles abrem chamada para publicação dentro da revista em uma área temática. Então, às vezes tem essa oportunidade também. Aí aqui o regimento interno do programa. Então, cada programa, ele vai ter o seu regimento, que é quem vai regular todo o funcionamento do mestrado, processo seletivo. Então, vejam só, regimento interno do programa de pós-graduação em Direito da UFC. Natureza e objetivos. Programa de pós-graduação estrito sensu compreende curso de mestrado acadêmico, curso de doutorado em Constituição, Sociedade e Pensamento Jurídico, que conferirão, respectivamente, os graus de mestre e doutor em Direito. É o objetivo do programa possibilitar a competência científica e profissional dos graduados, desenvolvimento e aprofundando aptidões para a pesquisa, o ensino e extensão e para as profissões qualificadas aqui, da duração do curso de mestrado, 24 meses, podendo ser prorrogável por mais 3 meses. E aí é quanto a carga horária, no mínimo 30 créditos, dos quais 6 são referentes à atividade de dissertação. Então, a própria dissertação ela já vai contar na sua carga horária. Então, o semestre inteiro, só matrícula em dissertação, mas vai contabilizar aqui para poder fechar a carga horária que é pedida para o mestrado. Será exigida proficiência em língua estrangeira com opções para inglês, francês, italiano, alemão, como requisito prévio ao ingresso, na forma estabelecida do edital. Aqui a composição, coordenação, corpo docente, corpo discente, o colegiado do programa tem as seguintes atribuições. Outro ponto também, cada turma ela tem um representante discente. Então, normalmente, quando começa, faz a votação para que você represente ali nas reuniões do colegiado, para que você possa representar a sua turma. No mestrado, eu fui representante discente. É muito interessante, né, conhecer, assim, os bastidores. Então, no mestrado eu fui, no doutorado eu fui. Já muda a situação. Mas aí também você tem a oportunidade de realmente ingressar, conhecer os bastidores, conhecer como é que funciona e fazer parte dessa tomada de decisões. Então, é muito interessante. Por exemplo, no caso da UFC, a UFC ela está organizando agora o Congresso da Abrasco de Políticas Públicas. Então, ela abre para estudantes participar, para estudante avaliar trabalhos. Então, é um network incrível.
aprovar as etapas, critérios, resultado final. A coordenação do programa será integrada. Então, ela vai dizer que todo o funcionamento, como é que vai acontecer essa questão da votação, representação discente aqui, participar com direito a voz e voto das reuniões do colegiado, promover contato entre alunos e coordenação do programa, auxiliar o colegiado, convocar a eleição para representação discente, elaborar relatórios sobre área de atuação, atuar em qualquer outro assunto pertinente ao programa. Então, quem quer ter visibilidade, então, olha só, aqui o mestrado em Direito da UFC, imagina, representante discente do mestrado em Direito da UFC, como isso, né? Por exemplo, se você já trabalha na área, como isso vai te dar visibilidade, vai te fazer conhecer pessoas, que aí entra o outro lado, que é você fazer network, e aí você vai ter uma outra visibilidade no campo profissional, pelas pessoas que você vai conhecer. Então, professores que de repente têm seus escritórios, então vai te abrir muitas oportunidades. Então, aqui, para quem quer ser visto, para quem quer ser reconhecido no campo profissional e fazer relações então, é válido. Então, vejam essa outra possibilidade. Aqui, coordenação, coordenação do programa compete, promover supervisão, corpo docente, permanentes, visitantes, colaboradores, compete ao corpo docente, atuação do professor. Então, cada um aqui desses programas, eles vão ter as suas particularidades, da mesma forma como o edital. O edital da Bruno diz uma coisa, o edital da Yasmin diz outra, o edital da Vanessa diz outra. E cada um desses programas, né, se forem diferentes, eles vão ter o regimento com as instruções próprias, porque vai mudar, depender da área, a depender até mesmo da nota desse programa, então, da estrutura do programa. As disciplinas são divididas em áreas de concentração e disciplinas. Aqui, todas as disciplinas que são listadas, quanto à carga horária, disciplinas da área propedêutica, aqui no caso, né, como direito, unidade básica, matriz curricular. Então, aqui é a depender, se realmente você quer ter o domínio, eu recomendo você ler para saber o que que me espera, gente, nesse mestrado. Aqui, o processo de defesa, ou tese, da dissertação tese constará de exposição pelo discente sobre o conteúdo do trabalho, pelo tempo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, arguição pela banca por até 20 minutos, respostas do discente logo após cada arguição. Finalizada a defesa, a banca examinadora reúne-se reservadamente para conferir o grau final, seguindo-se a divulgação do resultado pelo presidente. Esse momento muito marcante, emocionante. A dissertação tese receberá por resultado tempo aprovado ou não aprovado, sendo permitida a sugestão pela banca de publicação do trabalho. A concessão do grau de mestre exige estar matriculado como aluno regular, ter sido aprovado na defesa da dissertação, ter atendido às exigências da coordenação do programa, tá? Então, aqui tem tudo lindamente para você realmente conhecer e vocês vejam que isso daqui é de direito, mas se você for ver na área da educação e até comparar, você vai ver que é similar a essas exigências, porque maior do que os regimentos é a própria CAPES, que vai regulamentar o funcionamento dos programas de pós-graduação. E aqui eu trouxe esse outro, é o programa de pós-graduação em saúde pública da UFC, que é o meu programa. Então, início, aqui institucional, histórico, corpo docente, colegiado, coordenação, secretaria, os cursos, mestrado, doutorado, doutorado sanduíche, pós-doutorado, pesquisa, áreas e linhas, núcleos e laboratórios, grupos de pesquisa, ética, cooperações, produção intelectual, seleção, aqui reguladas, bolsas, convênio com a Secretaria Municipal de Educação, secretaria, matrículas, documentos e formulários, protocolos, regimento do programa. E aqui a gente tem um calendário. Então, vejam só, deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, fevereiro é o período de matrícula. Então, vejam aqui, segunda, matrículas. A gente faz a matrícula e o orientador ele tem que validar. Então, eu me inscrevo, vai para o orientador aprova, então eu estou matriculada. Tem todo esse fluxo, tá? Por isso aquela questão de você não vai fazer todas as disciplinas. Se o orientador não concordar, porque não tem nada a ver com o que você vai estudar, ele pode cancelar. Aqui início do período letivo, foi no final de fevereiro. E aqui vejam aqui a distribuição das disciplinas. Então, outra coisa, para vocês entenderem. O professor de um mestrado, ele é professor da graduação. Então, ele dá aula na graduação, que realmente é ali a semana inteira, várias turmas. Então, vai ser de acordo com a disponibilidade dele e o calendário dele dentro da graduação.
para que ele possa ali ministrar as disciplinas. Então, nem sempre é viável. Por exemplo, teve uma aluna minha de mestrado, ela é do Maranhão e ela faz mestrado aqui em Fortaleza. Ela viria, ela não ia conseguir vir a disciplina ser presencial, mas depois a professora, não sei o que aconteceu, mas ela migrou essa disciplina para ser online, entendeu? Porque é melhor para todos. Aqui, tópicos. Então, aqui é uma disciplina optativa, se eu não me engano. Tópicos especiais, então vejam só, aqui segunda, quarta, sexta. Disciplina de tópicos especiais. Aqui, o 8, são as disciplinas do doutorado. Então, feriados, recesso escolar, a gente também tem recesso escolar. Temos muito feriados aqui, aqui tópicos especiais, aqui em março de 2024. E aí vocês vejam, por exemplo, essa disciplina aqui, tópicos especiais. Então, apenas março, segunda, quarta e sexta, e abril, 2 meses, acabou. Então, também tem isso, porque uma disciplina ela não vai ser o semestre inteiro, não, ela vai de março a junho, não. Às vezes é uma disciplina, ok, vai ser segunda, quarta e sexta, mas um único mês. Vai depender da carga horária, vai depender se ela é optativa. Também tem isso. Então, não quer dizer que você vai passar 4 meses com aquela disciplina, não. Tem disciplina que encerra ali no mês. Ou então você fica com atividade para entregar um artigo depois. Aqui, métodos quantitativos. Então, vejam aqui, questionar. Olha, métodos quantitativos é uma disciplina do mestrado, que é aquela questão que ele vai afunilar você para aprender a fazer pesquisa. Então, tem aqui, métodos quantitativos em epidemiologia, apenas terça-feira. Então, tô toda terça, na sala 3, também vai ter. A gente recebe um outro calendário também com os horários, mas aqui, olha, 2 e 6, porque às vezes altera. Então, de 2 às 6, eu vou ter disciplina toda terça de métodos quantitativos. Aqui, feriado, muito feriado, né, gente? Aqui, fundamentos, aqui já são outras disciplinas, porque muitas vezes tem o professor que dá aula no doutorado, ele vai dar aula também no mestrado. E nem sempre tem essa disponibilidade. Então, ele vai terminar ali uma disciplina para poder começar outra. Então, muitas vezes as disciplinas, elas são um único dia, ou um único horário, ou apenas, ou elas são mais intensas, então, segunda, quarta, sexta, mas vai ser só um mês e acabou, tá? Então, porque você se organiza quanto a isso, quando você tem bem claro, às vezes para tirar uma férias naquele período, às vezes para tirar um recesso, tá? Isso quando você trabalha, que eu estou voltando isso que para mostrar para vocês que é possível trabalhar e fazer um mestrado acadêmico. Aqui duas disciplinas, aqui 8 às 12, 2 às 6. Normalmente no programa não tem aula à noite, como a gente viu naquele outro programa que era da educação. Então, aqui, junho, estamos em junho, e aí vocês vão ver cada cor dessas representa uma disciplina. Então, vocês vão ver que algumas são um único dia, são um único horário, e algumas são períodos mais curtos, e outras, às vezes, porque é um único dia e se estende mais, porque é apenas um turno. E ela se estende mais, não necessariamente todos esses encontros, eles serão presenciais. Às vezes eles são online, às vezes eles são utilizados para atividades, às vezes eles são utilizados para tirar dúvidas com o professor, tá? Então, tem muito isso, gente. É tirar essa visão da graduação, que a gente é de segunda a sexta, né? Para cumprir aquela carga horária. O mestrado é completamente diferente, tem essa flexibilidade, tá? Aí aqui tem todo, aqui, as disciplinas ofertadas no período 3, 6, 8, 8. Então, a recomendação é que você aproveite, curse logo as obrigatórias, porque as optativas, então, você vai fazendo de acordo com o seu horário. Então, a obrigatória é que, às vezes, ela é ofertada apenas uma vez ao ano. Então, você acabou de entrar no mestrado, vai começar suas aulas no segundo semestre. Aí você cursou, vai cursar logo a obrigatória, porque talvez ela só vá abrir no final de 2025. Porque não necessariamente ela vai abrir no outro período, ainda tem isso, tá? E eu vou... Aqui, deixa eu ver aqui. O mestrado é de 18 a 24 meses, mas pode ser prorrogado até 30 meses, tá? No regimento do programa, ele vai apontar isso. Eu mostrei aqui do mestrado em Direito, e ele fala que pode ser prorrogado até 30 meses, tá? Iracema, os editais, normalmente você vai encontrar eles em processo seletivo. Ele vai estar assim aqui, no caso, olha só, da UFC, a gente vai encontrar aqui seleção regular. Aí aqui a gente vai ter todos, aqui, processo seletivo 2023, turma 2024. Vamos aqui no de direito. O de direito está aqui, processo seletivo.
Aí você vai em processo seletivo, está aqui, ó, todas as seleções. 2015 até 2024, aí abril aqui 2024, está toda a documentação do último processo seletivo. Vamos ver aqui nesse programa aqui, está aqui, ó, editais de seleção. Então, veja assim, processo seletivo, seleção, tá? Porque editais tem muitos dentro do programa de pós-graduação. Tem edital de bolsa, tem edital de aluno especial, tem, né, como a gente viu aqui, vários editais, tá? Então, editais de seleção, processo seletivo, é onde você vai encontrar os editais anteriores. E eu vou mostrar aqui, olha só, cursos, mestrado. Aí ele vai mostrar que fazer toda a apresentação, busca formar pessoas comprometidas e qualificadas em nível de mestrado para desenvolvimento de pesquisas científicas e docência acadêmica, porque aqui nós estamos falando do mestrado acadêmico. O curso admite discentes oriundos de diferentes cursos da área da saúde afins. Então, tem advogado, tem pedagogos na área de saúde coletiva, tá? Então, aqui direito, jornalismo, psicologia, matriz curricular, é interdisciplinar e flexível. O programa está dizendo. Ao lado dos requisitos fundamentais exigidos no próprio campo científico da saúde coletiva, os discentes possuem liberdade de estabelecer escolhas complementares próprias ao projeto de pesquisa desenvolvido, em diálogo com as suas áreas e linhas de pesquisa. Aqui as áreas, epidemiologia, política ambiente e saúde, e aqui tem a estrutura curricular. Então, vejam só. Aqui a gente está vendo mestrado, olha, módulos obrigatórios. Aí eu vou ter essas disciplinas aqui, olha. Seminário de desenvolvimento da pesquisa, onde é que a gente vai aprender a fazer pesquisa? Mestrado e doutorado. Aqui já é mesmo aprofundamento teórico, que é a epistemologia de saúde pública, que também é voltado para a parte da pesquisa, política de saúde, porque está voltado dentro da própria área da saúde coletiva, produção ambiente de saúde, métodos e técnicas em saúde, isso aqui também é voltado à parte de métodos de pesquisa, estudo orientado, que é a orientação com o orientador. Então, hoje eu fui me reunir com o meu orientador. Então, eu vou anotar lá. Isso tudo vai contar pontos. Vai contar aqui nos meus créditos para minha carga horária. E a dissertação. Então, vejam só. O mestrado acadêmico, pesquisa. Aqui a orientação pelo professor. E aqui a dissertação. E tem também outras disciplinas aqui, que, por exemplo, quando você assiste a defesa de um colega. Isso vai contar na sua carga horária, tá? E olha só, aqui são optativos. Você faz se você quiser. Métodos quantitativos em epidemiologia, tópicos em saúde do trabalhador. Então, o meu estudo, a minha linha, minha área temática é saúde do trabalhador. Qual é a disciplina que você vai fazer optativo? Tópicos em saúde do trabalhador. Aqui, ó, metodologia qualitativa de pesquisa social em saúde. Metodologia da investigação epidemiológica, tópicos especiais em saúde pública. Isso daqui vai mudar muito de acordo com a temática. Eu fiz uma optativa, foi práticas integrativas e complementares, desenvolvimento de projetos, informática em saúde, que é voltada à questão de banco de dados, por exemplo, o DataSUS, bioética e cidadania, avaliação em saúde, epidemiologia e controle das doenças não transmissíveis, ações educativas, controle de doenças transmissíveis de importância de saúde pública, seminários avançados em estatística, saúde, cultura e sociedade, epidemiologia e ações de saúde materna e infantil. Então, vocês vão ver que nas disciplinas optativas tem disciplinas que são muito específicas. E, por exemplo, você está trabalhando, por exemplo, tem um aluno, você vai trabalhar com saúde da mulher. Então, você vai avaliar realmente aquilo que é pertinente para a sua disciplina. Então, essa daqui, andragogia didática, eu fiz. Aí aqui tem outras atividades, estágio de docência, ou seja, pesquisa e docência. Então, aqui é que você vai com o seu professor, ou pode ser até um outro professor, para dar aula, gente, na faculdade. Proficiência, que é a língua estrangeira, então você vai ter que fazer a prova de inglês, você pode fazer depois de aprovado no mestrado, e a qualificação, que é a defesa do seu projeto de pesquisa, tá? Então, aqui, essa daqui, ele divide bem. Então, aqui ele traz as disciplinas obrigatórias, onde a gente vê esse foco na pesquisa, na orientação e na produção da dissertação. A gente tem os modos optativos e a gente tem aqui as atividades. Então, e algumas são pré-requisitos. Ou seja, para você defender, para você se inscrever na disciplina de dissertação. Você só consegue fazer isso se você já tiver feito a proficiência. E se tiver feito a qualificação, você não consegue se inscrever na disciplina de dissertação se você não tiver feito a qualificação. Por exemplo, eu ia me inscrever em tese, então eu precisei encaminhar isso daqui. Sem isso daqui, eu não conseguia me inscrever para a tese,
tá? Então, aqui ó, você consegue ver essa distribuição, esse foco no ensino e na pesquisa, essa especificidade que vai te obrigar a escolher disciplinas, e a gente viu esse calendário, que vocês vejam que o próprio programa, ele aponta isso que é flexível, e não só ele, mas os outros, tá? Eu vou até abrir aqui, informações para discentes, bolsas, diploma, agendamento de defesa, representação discente, disciplinas, matriz, olha, aí divide aqui, olha, oferta atual e anteriores, porque uma disciplina ela pode ser ofertada agora e talvez ela não ser ofertada porque vai depender da disponibilidade de um orientador. Olha, semestre 2022 aqui tá bem antiga. Aí ele vai dizer que, olha, 2 às 6, quem é o professor, qual é a carga horária. E algumas das disciplinas também a gente escolhe por conta da carga horária. Qual é que tem a carga horária maior para poder concluir essa parte? Então, tem todas essas particularidades, tá, meninas? Então, é, quis mostrar aqui para vocês. E agora, né, eu quero saber das dúvidas de vocês. Então, a Iracema aqui. Iracema, ficou claro para você? Então, processo seletivo, busca por esse termo aí, porque editais fica muito amplo e tem muitas opções. Então, processo seletivo, seleção, que é onde você vai encontrar todo o histórico das seleções anteriores. Aí você vai, normalmente, eles vão dizer qual é o ano, e aí você escolhe. Vilmanes, então, 18 a 24 meses é o padrão, e aí você pode conseguir prorrogação, tá? Mas vamos trabalhar para concluir logo. E se já, quem é aqui, olha só, quem é sério, quem tá nessa dúvida, né? Fazer mestrado ou concurso público. Olha, a Bruna já é servidora pública e agora quer um mestrado que é para melhorar, para ter a progressão salarial. Então, meninas, vamos aqui. Vamos aqui apontar agora os próximos passos, tá? Então, para você que está se preparando, vamos lá, toda terça, tá? A gente vai ter a aula mestra, tá? Então, a gente vai ter as aulas toda terça sobre temas diversos, realmente para trazer vocês para esse mundo, para que vocês conheçam, para que vocês vejam o que há por trás, tá? E tenham ainda mais clareza da decisão de vocês. Segundo passo, se inscrever na jornada Ascensão ao Mestrado. Agora, em julho, eu vou compartilhar com vocês que vai ser 3 dias, tá? A Bruna, se eu não me engano, ela participou da primeira. Então, vai ser 3 dias, a gente com atividades, com aulas, e que realmente, né, de colocar a mão na massa para que vocês se preparem realmente tenham mais segurança nos processos seletivos. Outra coisa, gente, eu estava pensando, muitas vezes se fala segredo. Ah, segredo para passar. Gente, não tem segredo. Não tem segredo. Isso é disciplina, é dedicação, é comprometimento. Só tem um caminho, é estudar e trabalhar, tá? Então, é se comprometer com os resultados, tá? De estudar, de se preparar, de se capacitar para real e se aprofundar, não ser candidato superficial, tá? Não ser aquele candidato que recebe o edital, lê o edital, pronto, acabou. Então, a gente vê que dentro do programa há um mundo. Se você não conhece esse mundo, você vai ser prejudicado, inclusive na sua fala, porque você não vai ter repertório para conversar com a banca. E aproveitar as oportunidades. Então, a vida é cheia de oportunidades e o mestrado ele é apenas uma porta. Vocês estão ainda engateando, estão ali no processo, vão vivenciar um processo seletivo, mas e lembrar que o mestrado é apenas uma porta que está se abrindo, tá? Então, se você é uma oportunidade que você vai precisar agarrar e aproveitar tudo que ela vai te proporcionar. E aí, eu deixo isso aqui, vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Lembre-se, a gente se descobre no movimento. A execução é o seu melhor professor. Nada do que eu falar aqui vai ficar aqui, tá? Então, é você terminar isso daqui, ir lá no portal do seu programa e explorar, ver tudo o que há, tá? Em relação quais são as disciplinas, o que é que eu vou ver, quem é que eu vou conhecer, às vezes até isso, porque tem nomes, né, de professores que são tão famosos que a gente já olha assim, nossa, eu vou conhecer esse professor. Como é que ver o calendário, ver quais são as obras que são estudadas, ver como é que foi o processo seletivo anterior. Então, realmente fazer um estudo minucioso. Então, às vezes, a gente tem tanta pressa para começar a estudar para uma prova, a gente tem tanta pressa para começar a escrever um projeto de pesquisa, e a gente negligencia essas etapas, que são primordiais. Então, quando nos movimentamos e começamos a agir, entendemos na prática o que funciona, o que sabemos ou não e quais pontos precisamos nos aprimorar. Então, lembre-se disso, é agir.
a execução é, sem dúvidas, o melhor professor. Então, quero agradecer pela participação de vocês. Espero que realmente tenham aberto todas essas oportunidades e que essa flexibilidade de mostrar que sim, é possível você trabalhar e você fazer um mestrado acadêmico. Você não precisa se anular ou até adiar, esperando de repente parar a sua vida para poder fazer um mestrado, mas que é sim possível, tá? Então aqui a Bruna, participei sim, foi o que me encheu de esperança. Sim, eu posso conseguir, tá? Então agradecer pela participação de vocês e espero vocês na próxima aula, tá? Toda terça, 8 horas. Então, é sem economia, tá bom? E a gente vou divulgar breve o nosso próximo tema, tá certo? Então, obrigada pela participação. Que bom, maravilha, Amanda. Terça, 8 horas, tá certo? Até a próxima, gente. Boa noite. Deus abençoe a semana de vocês.